Olá, amadas, mulheres lindas. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Honra do Rosa, Redescobrindo o Valor de Ser Feminina, da autora Vivian Ribeiro. Hoje nós vamos entrar no 3º capítulo e eu tenho certeza que Deus continuará falando ao seu coração através dessa leitura. Capítulo 3. As fases da feminilidade. Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Cora Coralina. E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu. Ezequiel 16:7. Deus sempre trabalha por meio de processos e de continuidade. Na criação, Ele separou a existência em dia e noite e estabeleceu as estações, de forma que nunca ficássemos perdidos no tempo e no espaço. Deus fez e conhece o tempo, pois Ele mesmo existia antes de tudo. Ele aprecia contar e recontar, da importância a um, assim como a milhares. Vemos suas referências a gotas, a punhados, a um justo, a 12 tribos e a tantas outras coisas, sendo Senhor dos 9 meses de um bebê dentro do útero de uma mulher, assim como de cada um dos 969 anos de Matusalém. Temos que admitir que Ele é Senhor de nosso tempo, e Ele nos criou para que vivêssemos fases distintas e constituições específicas em cada uma delas. Não poderia identificar todas as fases da vida de uma mulher com exatidão ou em perfeita ordem, mas podemos pensar didaticamente em etapas marcantes e fundamentais. Cada uma delas é complementar à outra, de forma que esse ser humano venha a alcançar completude junto ao seu Criador. Entender quais são os fundamentos de cada uma dessas fases, identificar as lacunas talvez deixadas e vivenciar a cura e a transformação em cada uma delas é uma linda obra do Espírito Santo em nós. Sem que ela mesma perceba, algo está sendo fortemente formado em seu coração e em sua alma. Lemos em Romanos 8:19 que o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Se Deus ainda irá nos revelar, quer dizer que ainda estamos a caminho de um todo de conhecimento. A cada dia, então, devemos caminhar no conhecimento daquilo que já foi dado a nós. Começaremos por uma das fases mais belas e determinantes da vida de uma mulher: a filha amada. A primeira fase na vida de uma mulher é a que chamo de filha amada, a primeira infância. Diversos textos bíblicos descrevem-na. Há um especial que é o meu predileto. Ao lê-lo, parece que vejo Deus me tratando como uma menina de mais tenra idade. Ele a protegeu e dela cuidou, guardou-a como a menina dos seus olhos. Deuteronômio 32:10. Essa é uma fase linda, extensa e profunda, na qual marcas podem ser colocadas e a partir daí são quase irreparáveis se não forem identificadas e curadas. A fase da filha amada tem seu início no nascimento da menina e se estende até aproximadamente os 7 e 8 anos. Essa é a fase dos absolutos, na qual quase não se mede ou se analisa o que se passa em volta. Há a impressão de que a infância absorve-se muito bem as mudanças ao redor. A verdade, contudo, é que cada situação a menina está sendo forjada tal como uma espada de samurai, a fogo, água e algumas vezes até a pancadas. Sem que ela mesma perceba, algo está sendo fortemente formado em seu coração e em sua alma. Enquanto a mãe transfere a ponta, o referencial de feminilidade é o pai que a valida. Nessa fase, a criança oscila em mundo de confiança versus desconfiança, autonomia versus vergonha e dúvida, iniciativa versus culpa, produtividade versus inferioridade. Profundos são os laços parentais com sua mãe e com seu pai. Essa menina não tem a opção de concluir
de concluir se seus pais são um exemplo a seguir, ela simplesmente toma para si esse exemplo como referência ou verdade. As ausências, aparentemente, não têm tanto valor aqui, pois por sua alta capacidade de adaptação, a menina logo escolhe uma pessoa da família, um vizinho ou alguém um pouco mais velho que venha a substituir uma figura importante em sua vida. A ausência, contudo, são separadas apenas na superfície. Uma lacuna como essa, que ela pode até julgar minoritária, ao longo de sua vida se transformará em um verdadeiro Grand Canyon, em suas emoções a serem restauradas apenas pelo favor de Jesus. Alguns eventos são importantes e marcantes nessa fase, e começar pela introdução da feminilidade por parte da mãe ou pela figura feminina que mais perto estiver. Essa ligação se inicia desde o nascimento de um bebê. As mães são figuras indispensáveis, pois os bebês aprendem a estabelecer vínculos emocionais a partir do relacionamento estabelecido com a mãe. A forma como um bebê, menino ou menina, inicia a vida está nas mãos de sua mãe, em sua voz e no seu coração. Aí está a importância do toque físico entre a mãe e seu bebê, e até mesmo o aspecto intrauterino dessa interação. Trata-se de um apego que tem início antes do nascimento, mas que continua por vários anos. Uma criança de 2 anos é tão apegada à mãe quanto era quando um bebê de poucos meses de vida. Ao crescer, a menina tem no acolhimento dos pais um referencial que compõe sua personalidade. Dentro de si é despertado um senso natural de proteção e cuidado, reforçado pela figura materna. Começam a ser inseridas as brincadeiras que tantas vezes envolvem bonecas, casinhas, bichinhos e todo um universo rosa, que tendem a reforçar essas características. Por volta dos 5 anos de idade, a criança começa a ficar mais independente e segura de si para as meninas. Essa segurança é desenvolvida especialmente se a ligação com a mãe ou outra figura materna estiver firmemente consolidada. A falta de incentivo e de confiança tão propriamente concedidos pela mãe na vida de sua filha são o principal fator que impede sua garotinha de chegar até as fronteiras do universo. Na verdade, muitas podem vir a alcançar grandes conquistas profissionais, acadêmicas ou em outras áreas, mas quando o assunto toca a feminilidade em seu coração, uma fragilidade impede que ela viva essa experiência com liberdade. É também nessa fase que acontece a aprendizagem social ligada ao gênero, o que é mais apropriado aos homens e às mulheres, aos meninos e às meninas. Crianças na fase pré-escolar veem de forma rígida a questão de gênero, apesar de entender que certos estereótipos por vezes não se aplicam. De forma geral, tem concepção muito clara da diferença entre os meninos e meninas. Meninas possuem características admiráveis, então sempre que tiver oportunidade, diga isso a elas. Apesar da figura indispensável da mãe, não podemos deixar de mencionar o papel fundamental do pai na vida de uma menina. Nos primeiros meses de vida, o papel do pai será o de apoiar a mãe, que até então é a pedra angular do desenvolvimento daquela criança. Na infância, contudo, o papel paterno ganha importância, pois enquanto a mãe transfere a ponta, o referencial de feminilidade é o pai que a valida. O vínculo materno é quase que completamente transferido para a relação da menina com seu pai. Você pode pensar, o que há para validar em um pinguinho de gente? Primordialmente, o pai valida a feminilidade da menina ao validar a sua beleza. Uma mulher precisa encontrar uma personalidade de revelá-la e encontrar no próprio pai a primeira oportunidade de fazê-lo. As meninas têm uma natureza cativante. Quando essa natureza é alimentada e cultivada durante os primeiros anos de sua formação, é como se água fresca fosse derramada na base de uma flor delicada. Ao longo do seu desenvolvimento, a menina se apropria do mundo que a cerca e também de quem ela é.
A validação da feminilidade por parte do pai faz com que uma menina sempre tenha diante de si algumas perguntas. O que fazer para ser vista por meu pai? Como serei percebida por ele? Será que meu pai me admira? Se você é uma mãe ou pai, esforça-se para desenvolver a identidade própria de sua filha ao longo de toda a infância. Meninas possuem características admiráveis, então sempre que tiver oportunidade, diga isso a ela. Como pais, digam o quanto está linda, o quanto é amada, façam elogios, peçam a ela para que gire em seus vestidos rolados, abracem-na com carinho, façam nascer de sua autoconfiança por meio do seu tempo e atenção, defendam-na quando for preciso. Sua menina precisa saber que há um espaço exclusivamente dela em seu coração. Deixe-na saber que ela é uma filha amada. Em minha infância, tive marcas lindas e algumas difíceis. Minha mãe, ora oferecia-me carinho, atenção e cuidado, ora era uma rejeição. Com muito carinho, ela preparava minhas festas de aniversário e me vestia como uma princesa para a ocasião. Suas palavras duras e comparações com tudo faziam-me sentir vergonha e não gostar de mim mesma. A expressão de sua face quando ia me bater ficou marcada em minha mente por muitos anos. Por vezes ficava dias sem falar comigo. Como resultado, passei a acreditar que Deus também viraria as costas para mim. Meu pai, apesar de trabalhar muito, me tratava com constância em seu carinho, ternura e mansidão. Era ele quem me colocava para dormir todos os dias, dava um beijinho na minha testa, cobria-me e deixava acesa a luz de meu pequeno abajur, porque sabia que eu não gostava de dormir no escuro. Sempre esperava isso dele e ele sempre vinha. Ao vê-lo consertar algo em casa, pensava que ele podia fazer qualquer coisa. Conversávamos muito e de diversas formas entendia o seu amor, mesmo sem as palavras "eu te amo". Ainda como menina, descobri o caminho do lugar secreto com Jesus, que foi o meu abrigo e lugar de cura por toda a infância, adolescência, juventude e continua sendo até hoje. Juliana, a Satisfeita. A flecheira. A segunda fase da feminilidade chamo de flecheira. Penso que não há um nome mais apropriado para expressar essa etapa da menina em fase escolar, até antes do início da sua adolescência. Inclusive, esse foi o momento em que minhas filhas estavam quando escrevi a primeira edição deste livro. E eu achava que sabia tudo sobre esta fase, mas agora, anos depois, percebo que foi a graça de Deus que sempre me acompanhou. Há nessa fase uma mistura de aventura, de força, de alegria. Alguns estudiosos dizem que o período em que mais vivenciamos dinamismo e explosão de vigor é justamente nessa fase juvenil. Você pode perceber como é alto o nível de atividade e competitividade nessa faixa etária? Alguns versículos saltam aos meus olhos acerca desse tempo, quando parece que o senso de risco e de suspense está no ar. Enquanto escrevia este livro, observava as flecheiras em casa enquanto brincavam de agente secreto. A palavra menciona as características que florescem na mulher nessa fase. Farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Isaías 42, do 6 ao 7. Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Juízes 4, 9. Os conflitos esperados da pequena flecheira estão entre a iniciativa versus a culpa e a produtividade versus a inferioridade. É nesse tempo em que a menina é apresentada ao mundo e desenvolve maior autonomia. Se as perguntas da fase anterior eram: eu sou bonita? Sou validada pelo meu pai? Agora as perguntas essenciais são: tenho algo para mostrar ou oferecer ao mundo? Existe algo que eu possa realizar? Quais são os meus talentos? Aqui a menina experimenta pela primeira vez os aspectos da aventura quando está em idade para entrar de fato na vida escolar e iniciar o processo de alfabetização. Essa grande conquista terá como requisito certo nível de autonomia. Quando uma menina vai para a escola, é apresentada a outro grupo social diferente da família. Ficará também mais tempo na escola e não somente sob o cuidado do lar. Nos dias de hoje, é também o período em que a menina pode receber um equipamento eletrônico para se comunicar com o mundo. A era da hiperconectividade chega. A flecheira vive a iniciação em sua panelinha de amigas. É o tempo das festas, do pijama, das descobertas na escola e das
traquinagens. A flecheira recebe um grande presente, a liberdade. É a época das subidas em árvores para pegar frutos, se elas fossem do vizinho, implicante, seria ainda mais desafiador. E das famosas brigas com os meninos, seja para provar sua própria força ou para defender um irmão ou uma amiga. Há uma busca quase desenfreada pela autonomia e um desejo forte por realizar um papel insubstituível. Queridos, só uma pausa aqui, a gente lendo esse capítulo, né, a gente começa a lembrar das nossas traquinagens, né, da nossa fase, né, e é bem legal isso, é bem interessante. Vamos voltar aqui. Se essa fase for muito tolhida ou não incentivada na vida da menina, quando mulher, ela pode se perder num labirinto de passividade em que não consegue se erguer para lutar por algo. Ainda pior, ela pode ser levada por um desejo de reviver essa fase. Conheço uma mulher chegando à meia-idade que ainda se aventura em festas com as amigas pelas madrugadas, nas quais chega a desrespeitar homens e até agredi-los, um reflexo de sua falta de equilíbrio, no ímpeto de liberar a fúria represada em sua fase de flecheira. A flecheira recebe um grande presente, a liberdade. Nasceu uma guerreira que crescerá e saberá dosar sua feminilidade com esse espírito de aventura e garra adquirido nesse tempo. Era um final de tarde chuvoso e frio. Eu tinha cerca de 9 anos. Estávamos em um camping rústico e ventava muito. A água da chuva misturada à terra vermelha formava um barro escorregadio e as árvores balançavam tanto que pareciam que iriam cair. Nosso carro não era apropriado para ralis, mas meu pai insistia em estarmos ali. Era uma mistura de medo e adrenalina e eu era a copiloto. Meu pai engatava a primeira marcha e íamos no meio da lama, enquanto subitamente ele puxava o freio de mão e dava um cavalinho de pau. E o carro perdia o controle por alguns segundos. Eu gritava, ria e chorava. Mas eu era a copiloto. Ele precisava de mim. Sou filha única e nasci em uma família simples. A grande expectativa dos meus pais, principalmente da minha mãe, era que eu fosse um menino, Rafael, e eu nascia a Rafaela. Nessa fase, me achava muito feia, nunca gostei de bonecas e laços. Os brinquedos que ganhava eram metralhadoras, barracas para acampar, patins, bike, que não era rosa, e o forte Apache. Não usava muitos vestidos. Preferia macacões, botas, 7 léguas e bonés. Comecei a perceber que tudo isso trazia orgulho para meu pai. Destacava-me nos esportes e não levava desaforo para casa, principalmente dos meninos. Certa vez, um colega pisou acidentalmente em cima de um casaco que eu tinha ganhado do meu pai. Não pensei 2 vezes. Bati tanto nele com o casaco que o garoto levou 3 pontos na cabeça por causa do zíper. Esses extremos me atrapalharam muito na fase seguinte da minha adolescência, pois não me permiti que fosse cortejada. Hoje fui restaurada pelo amado em minhas lacunas, de forma a amar e me deixar ser amada por meu esposo e filhos, sem perder meu espírito de aventura. Rafaela Aguiada. A princesa. A terceira fase da vida de uma mulher é a fase da princesa, quando é iniciada a fase do cortejar. Aquela garotinha descabelada, com sardos no nariz, de roupas largas e de pés descalços, começa a tomar forma em sua silhueta e em sua face. Algo começa a se transformar dentro e fora dela. Mesmo aquele menino chato, até que é bonitinho se olhar bem. A palavra de Deus mostra essa linda fase da vida da mulher. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Oséias 2,14. E ainda, como são deliciosas as suas carícias, minha namorada, minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado em uma fonte particular. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, 10, 12. A fase da princesa tem início na adolescência, se estende até o casamento ou a maturidade da mulher adulta, que embora não tenha se casado, já vive com outra visão do que é ser mulher. Os conflitos da mulher na fase da princesa permeiam a identidade versus a confusão de papéis e a intimidade versus o isolamento. Eventos muito importantes são vividos: a puberdade, as questões ligadas à imagem corporal e à autoimagem e a perda do lugar da infância. A princesa também passa pelo estabelecimento de sua própria identidade diante de novas questões. Quem eu vou ser?
E que profissão terei? A princesa vive nesse sentido uma revisão e uma síntese das vivências anteriores à infância, ao passo que vive novas experiências que se tornam verdadeiros ritos de passagem. A famosa festa dos 15 anos nasceu com o intuito de apresentar a menina à sociedade e ilustra bem essa construção. É nesse período também em que a garota passa por uma possível liberação para o romance. Na cultura hebraica, a passagem da menina moça acontece aos 12 anos e 1 dia, idade em que uma jovem atinge a maioridade religiosa judaica. Marcando essa passagem, é celebrado o Bet Mitzvah, uma cerimônia que ressalta a importância da corrente ancestral do judaísmo. Para o judeu, uma jovem de 12 anos está madura o suficiente para ser responsável por seus atos. Não há como não falar dessa fase sem destacar a famosa rebeldia adolescente, mais comum nos primeiros anos dessa fase, entre os 13 aos 15 anos, quando ainda é muito recente a vivência da fase da flecheira. A menina precisa, nessa fase, de direcionamento e presença, pois pode adentrar a fase do cortejar com visões deturpadas acerca dela mesma e do mundo. A desconfiança, a vergonha, o sentimento de inferioridade, que podem ter sido experimentados em idades mais tenras, são todos revividos durante a adolescência. Ao adentrar nessa fase, nessa esfera do romance, a garota tem de responder em meio a todos os seus conflitos internos. O que é ser cortejada? Na fase princesa, algumas lacunas podem ser estabelecidas, mas a principal delas seja a inadequação. Na esfera da espiritualidade, uma nova porta se abre. Essas meninas, agora moças, podem desfrutar de um ambiente em que experimentem algo além do visível. Podem se sentir convidadas para um encontro genuíno ou ainda mais profundo com Jesus, o amado. Ao sair da fase da adolescência, ela passa a buscar um ambiente de intimidade. Se uma mulher passou pelas fases anteriores com êxito, ela elaborou e criou dentro de si um senso de confiança, autonomia, iniciativa e desempenho. Ela sabe quem é e se sente à vontade com quem é. Talvez nem todas as mulheres tenham experimentado esse processo plenamente, provavelmente não, o que traz algumas marcas em seus relacionamentos, em especial com as figuras masculinas em suas vidas. Por isso, muitas encontram dificuldades de se entregarem plenamente a Jesus, que representa um ser masculino. Entretanto, em um ambiente de pureza e santidade, na dimensão do encontro com o amado, ela é restaurada e formada em sua feminilidade plena. Quão intensa foi a minha fase de princesa. Buscava aquilo que desde a infância queria ser, como também aquilo que minha mãe queria que eu fosse. Tive sonhos que, aos poucos e com muito esforço, foram conquistados. Participava de um grupo de dança que viajava pelo Brasil. Eram emoções inéditas diante do acesso a lugares antes desconhecidos para mim. Tinha uma necessidade enorme de me sentir aceita em grupos de amigas e principalmente na vida amorosa. Um não para mim era como mesmo que me desafiar a algo mais. Talvez uma mentira ou manipulação, talvez um autoquestionamento sobre a minha beleza e valor. Depois de tantas buscas, fui achada pelo meu amado. Em 1994, entreguei-me a Jesus de maneira integral, deixando que Ele cuidasse de mim por inteira. Deixei tudo por quem fez tudo por mim. Nem a fama ou o cortejar de homens me fizeram sentir o que Jesus despertou em meu coração. Seu tocar é mais suave, suas palavras mais doces, seu olhar é de amor e suas promessas são verdadeiras. E além de desfrutar tudo isso, ele tinha ainda algo muito especial preparado. Que alegria me deparar com um homem separado por ele somente para mim. O Senhor preparou o nosso encontro e desde então eu e hoje meu marido não nos desgrudamos mais um do outro. Isabel, a Adornada. A rainha. Chegamos à quarta fase da vida da mulher. A rainha, esse é o tempo em que a mulher está em sua plena maturidade. Vive em muitos casos o casamento e a maternidade. Em outros, vivencia um divórcio, a viuvez ou a continuidade de sua vida enquanto solteira. Em comum em todas essas situações está o fato de que essa mulher já adquiriu uma visão mais global de si mesma e do mundo. O texto bíblico abaixo retrata bem a essência dessa fase. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos adornados e joias, ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece beleza, demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3, 4. A imagem
emblemática dessa fase é a mulher andando com seus saltos altos e com roupas elegantes. A vida da rainha tem o potencial de expressar coerência e equilíbrio enquanto sua mente e coração estão cativos ao rei. Ela ainda vive, é claro, seus conflitos, decide entre a intimidade versus o isolamento e o conflito entre gerar versus estagnar. De forma geral, existe algo que precisa ser preservado nesse tempo da vida da mulher, que é o seu posicionamento. Exercendo milhares de atividades e funções ao mesmo tempo, ela precisa saber que, despeito de tudo, tem uma posição de realeza. Esse é provavelmente o período mais longo da vida de uma mulher. É a fase em que ela encontra-se no ápice de sua capacidade produtiva, criativa e pessoal. Está pronta para enfrentar os desafios, administrar aquilo que conquistou e zelar pelos relacionamentos que plantou. É o tempo da construção da família, como também o envolvimento de cuidar da próxima geração. Sua presença gera na vida de crianças e adolescentes à sua volta senso de identidade, de confiança, de autonomia e de iniciativa. A vida da rainha tem o potencial de expressar coerência e equilíbrio enquanto sua mente e coração estão cativos ao rei. A mulher, nessa fase, concretiza a vivência de seus próprios referenciais à medida que ela mesma se torna um referencial para outras pessoas. É por isso que, nesse tempo, é comum que a mulher resgate um novo tipo de relacionamento com sua mãe e com outras mulheres de sua vida. Era a noite de núpcias e ela estava nervosa para sua primeira noite de amor. Depois de ter escolhido esperar aquele com quem havia sonhado e orado por anos, ela foi tomar banho após tirar seu resplandecente vestido de noiva e vestiu a camisola branca escolhida para aquela noite especial. Demorou o máximo que pôde no banheiro, tomando tamanho era o seu nervosismo. Quando ela enfim saiu, encontrou todo o corredor com velas acesas e pétalas de rosas no chão, que ele havia preparado enquanto ela demorava no banho. Ele a conduziu pelas mãos até o quarto e sentou-a na cama com todo o amor do seu coração. Então tirou uma bacia debaixo da cama e começou a lavar os seus pés. Enquanto o fazia, declamava as palavras mais doces e lindas, Cântico dos Cânticos, que a levaram a lágrimas. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Você fez disparar o meu coração. Minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração com um simples olhar. Em lágrimas, eles se ajoelharam, oraram e consagraram aquele momento a Deus. Foi assim que começou minha fase de rainha, aos 25 anos. Nasci em um lar cristão e com os pais que me amavam muito. Na adolescência, tive um único namorado aos 16 anos que não foi uma boa experiência. Fiquei bem triste com o término do relacionamento, então me refugiei no amor que não me machucava e que me aceitava como eu sou. Conheci Jesus como meu amado e dono do meu coração. Aos 18 anos, conheci Ricardo, do grupo de jovens da igreja, que participava, mas ele tinha uma namorada. Certo dia, entre um grupo de amigos numa lanchonete, conversamos pela primeira vez. Ele contava suas experiências com Deus e falava com tanta paixão de Jesus que começou a chorar, no meio de todo mundo. Naquele dia, fui para casa, me ajoelhei em minha cama e orei: Senhor, eu quero um marido assim, que ame você como esse moço lhe ama. Alguns anos depois, ele estava solteiro e eu continuava orando por um marido que amasse a Deus como ele. Éramos amigos e servíamos a Deus, liderando o ministério de jovens. Foi aí quando percebi que podia mudar minha oração. Senhor, se quiser, pode me dar o Ricardo, mesmo como marido. 3 anos depois, me casei com o meu melhor amigo e desde então tenho vivido a fase de rainha junto a um homem que tem me inspirado a cada dia a buscar o Senhor. Sempre com muito respeito e carinho. Hoje, com 36 anos, tenho 2 filhos. Quando olho tantas responsabilidades que tenho, às vezes penso que não vou dar conta. Me sinto emocionada, cansada, pois o trabalho em casa por vezes é desgastante, mas tenho encontrado alívio e refrigério no lugar secreto com o meu amado. Marina, a agradável. A sábia. A mulher chega, então, à sua última e mais linda fase, em que se torna sábia. É nesse período em que a mulher mais abençoa aqueles à sua volta com os presentes adquiridos por sua presença e sabedoria.
Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tito, capítulo 2, versículo 3 e 5. Os maiores conflitos da sábia ainda permanecem na questão de gerar versus estagnar, mas também no campo da integridade versus a desesperança. Suas escolhas são vividas em situações únicas, como a de ser uma avó. A sábia também se estabelece como uma mestra que ensina outras mulheres a partir de uma vida emocional e espiritual saudável. A mulher nessa fase zelou pelas coisas e pessoas, lidou com vitórias e desapontamentos. Nela foram amadurecidos os frutos de todas as fases anteriores. Poderíamos descrevê-la como uma pessoa que alcançou a integridade de suas emoções enquanto tem diante de si as imagens do passado e as possibilidades do presente, com novas escolhas e renúncias. A sábia aceita o seu ciclo vital único, como também o das pessoas importantes para ela. É capaz de amar com maturidade e a aceitação do fato de que cada um é responsável pela sua própria vida. A sábia expressa virtude, sabedoria e integridade, apesar de não ter que falar ou explicar muito sobre essas características que fluem naturalmente de seu ser. É uma experiência linda, aconchegante e prazerosa estar ao lado de uma sábia. Como essa vida engrandece o nome de Deus. Vemos nela o cumprimento com louvor de um chamado. Testemunhamos nela uma história com cenas tristes e alegres, com um final feliz. O mais importante de uma vida que exista com propósitos não é como ela é iniciada, ou mesmo mantida, mas como ela é preparada para ser terminada. Uma vida relevante chega nessa fase com equilíbrio e vigor. É o tempo do legado estabelecido e das discípulas que darão continuidade às suas conquistas. Essa fase tem sido para mim desafiadora, pois não quero colocar para outros aquilo que já aprendi como algo impositivo, mas desejo influenciar de forma amorosa, sem querer prevalecer por causa da minha experiência. Agora é hora de ser intercessora, orando sem cessar, ser uma mulher de fé, desafiando família, amigos e irmãos a se colocarem na vontade soberana de Deus. Nessa fase, os meus maiores prazeres são estar com quem amo e desfrutar de pequenas coisas, sentar ao lado do meu amor, ficar olhando para o mar, deixar meu amado mexer no meu cabelo, fazer uma massagem nos meus pés, ver a minha família e netos reunidos à mesa, fazendo bagunça. Reconheço o quanto preciso da palavra de Deus, do Espírito Santo e discernimento e de sabedoria. Muitas vezes não me dava conta de que edificava pessoas por meio de gestos e palavras. Hoje, com essa consciência, oro para que deixe para as próximas gerações, mais do que bens materiais, mais valores espirituais que são tesouros insondáveis, boas lembranças e o legado de ser lembrado como uma mulher que, acima de tudo, ama o Senhor. Desejo ser íntegra, verdadeira e encorajadora. Desejo ensinar às minhas gerações futuras que nada é feito sem oração e deixar para elas frutos eternos. Aleluia! Luísa, a resgatadora. Que exemplo lindo, né, irmãs? Que maravilha! Uma bela casa. As fases da vida de uma mulher podem ser comparadas à edificação de uma bela casa. A filha amada representa o estabelecimento das fundações. É a primeira e definitiva fase. Quando não está estabelecida com firmeza, não poderá sustentar-se propriamente, vindo a afetar todas as outras etapas que estão por vir. Quando a mulher vive lacunas enquanto filha amada, terá marcas profundas por toda a sua vida. Talvez ela nem se dará conta delas, pois assim como as fundações de uma casa estão sob o solo, escondidos a olho nu, as pilastras edificadas na fase da primeira infância muitas vezes fogem da memória, mas são determinantes para aquilo que a mulher vem a se tornar. A fase da flecheira é como o estabelecimento da estrutura da casa, a primeira definição da identidade dos talentos e dos relacionamentos que apontam para quem essa mulher será. São paredes, cômodos e disposições sendo definidas sobre um fundamento estabelecido. Ainda sem muitos detalhes, ainda com tanto a ser definido, porém, a estrutura geral
e a configuração dessa casa estão sendo colocadas. Quando princesa, a mulher vive o empolgamento da fase do acabamento. É o tempo de escolha de cores e de materiais. Ela define agora como serão os ambientes e os revela mais claramente a si mesma. Sua personalidade torna forma e é lançada ao mundo. É a fase dos sonhos e da expectativa. A rainha vive a continuidade e o aprofundamento dessa fase de acabamento de uma casa. Assim como alguém que adquire a mobília e os objetos de decoração, ela agora preenche com a realidade aqueles ambientes preparados para receber a concretização de seus sonhos. Ela vivencia sua profissão, seu lar, seu casamento, sua maternidade e tantas outras expectativas. Ela agora habita plenamente em sua própria casa. Pode mudar móveis de lugar, pode repensar ambientes e promover mudanças. A sábia é aquela que está com sua casa plenamente pronta para receber outras pessoas. A sábia, por sua vez, é aquela que está com a sua casa plenamente pronta para receber outras pessoas. Com graça e leveza, ela convida outros a compartilharem daquele ambiente finamente construído. Você já foi convidada para tomar um café na casa de uma sábia? Já tive algumas ocasiões em que pude fazer isso, pois existem sábias ao redor de mim. A mesa não é necessariamente luxuosa, mas é sempre convidativa, minuciosa e deliciosa, preenchendo as lacunas. Diferentes circunstâncias, dores e ausências podem causar lacunas na formação de cada fase da vida de uma mulher. Essas lacunas deixam marcas que são perpetuadas às próximas fases, tornando-se barreiras para a vivência da feminilidade plena. A principal barreira que se levanta para a filha amada, que não vive bem essa fase, será a rejeição, que virá como resultado de não se sentir amada ou aceita por seus pais. Para a menina flecheira, que não vive sua fase plenamente, sua maior barreira será o medo, pois ela não viveu a fase de ousar e experimentar aventuras. Na fase princesa, algumas lacunas podem ser estabelecidas, mas a principal delas talvez seja a inadequação. A sensualidade que floresce nesse tempo muitas vezes é uma resposta ao clamor de se sentir aceita. Quando a princesa deixa de viver de forma saudável a fase de cortejar e é bombardeada por conceitos e valores deturpados da sexualidade, é comum que ela lide com problemas nessa área. Muitas pulam etapas e não se permitem serem cortejadas como resultado de uma carência emocional acentuada. Outras, por outro lado, tendem a uma postura masculinizada. A boa notícia é que Jesus, o amado, se revela como aquele que restaura cada uma destas lacunas. Vamos, extremos. Moças, Gasparzinhos, apagadas, escondidas e amedrontadas, e moças vestidas para matar, manipuladoras, controladoras e exageradas. No futuro, esses dois perfis compartilham o drama da inadequação. A barreira principal para a rainha é, sem dúvida, o controle. Ela desejará manipular e controlar tudo e todos à sua volta. Filhos, esposo, colegas de trabalho, amigas, podem assumir a postura de supermãe, como também da coitada, tendo sempre como eixo o controle e a manipulação. Como resultado, ela gera um ambiente emocionalmente doentio em seu lar. A mulher que vive lacunas nessa fase não entende que é uma rainha súdita a um rei. A sábia vive as barreiras da escassez, da passividade e da inoperância. Quando não vive bem essa fase, lutará contra a murmuração e a tristeza. Algumas acreditam que não há mais razão para viver e nem sequer encontram forças para orar. A boa notícia é que Jesus, o amado, se revela como aquele que restaura cada uma dessas lacunas. Não há casas condenadas para ele. A filha amada que luta com rejeição encontra nele acolhimento. A flecheira, tomada pelo medo, encontra nele a ousadia. A princesa confusa em sua própria identidade recebe dele o equilíbrio, o prazer e a alegria. A rainha pode deixar os seus pés, sua necessidade de controle à medida que aprende a viver em total dependência dele. E a sábia encontra em seu amado o resgate de seus sonhos e o doce e ativo anseio pela eternidade. O que você precisa encontrar no seu amado hoje? Ele tem todo o poder para reconstruí-la
em uma linda habitação onde ele deseja estar todos os dias da sua vida. Querida, nós finalizamos hoje o nosso 3º capítulo. Que capítulo maravilhoso. Eu fiquei maravilhada com tudo que eu li aqui. Espero que você também. Querida, Deus abençoe. Até o próximo capítulo.